Confesso para vocês que eu fiz esse vídeo unicamente ou principalmente porque eu gosto de compartilhar projetos. Você já deve ter visto vários vídeos desse estilo aqui no canal. Então hoje eu vim trazer um projeto que eu fiz ontem, praticamente fiz tudo ontem, que foi a gravação. Não é uma fita cassete, talvez seja mais fácil falar para vocês que é uma fita cassete de algumas das músicas do mangá Nana, mangá barra anime Nana. Eu vou mostrar com mais detalhes. E também, já que eu tô falando de Nana, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o mangá e mostrar a minha coleção de Nana completo para vocês. Eu tenho as 21 edições da JBC. Eu conheço Nana há bastante tempo. Acho que quando eu estava saindo do ensino médio, Nana estava sendo lançado nas bancas pela primeira vez pela editora JBC. Mas bem, do que se trata Nana? Pessoal, vocês não devem ter noção, talvez uma galera mais nova, ou talvez a galera que tenha sempre curtido um pouco mais de Dragon Ball, ou algo do tipo, os mangás mais shonen. Nana foi absolutamente um fenômeno. Só quem acompanhava o mundo dos mangás e animes na época vai saber o quanto o nome de Nana era forte. Eu era um colecionador ávido da revista New Tóquio, então vira e mexe. A revista fazia referência a Nana e eu ficava pensando, gente, que raios de mangá é esse? E a revista só falando de números e números que bombava e Nana tava vendendo milhões. Até que, enfim, Nana veio ao Brasil. Nana, ele é um mangá com uma premissa, principalmente, melhor, inicialmente simples. Ele vai falar sobre a história de duas garotas cujo nome são Nana, a Nana Komatsu e a Nana Osaki. Essa primeira que eu acho asquerosa, às vezes engraçada, mas eu não sou muito fã da Nana Komatsu, não. E o que acontece? As duas, elas embarcam em um trem e acabam sentando uma ao lado da outra. Então, coincidentemente, elas descobrem que o nome de ambas são Nana. E elas estão partindo de uma cidade do interior para Tóquio em busca dos seus objetivos, cada uma com o seu. A Nana Komatsu, ela é apresentada pra gente como uma personagem sonhadora, infantilizada e de certa forma. Mas por que eu tenho um pouco de raiva dessa personagem? Porque apesar de ser apresentada, se vocês verem todas as sinopses da Nana Komatsu, ela é tratada como essa personagem doce, inocente e etc. Mas a Nana Komatsu está sempre se envolvendo com um homem casado, ela se apaixona por qualquer pessoa de forma muito simples e rápido. Ela é muito irresponsável com os relacionamentos dela. Eu acho ela muito coitadinha, uma personagem muito coitadinha. Ela não é exatamente chata, ela tem algumas camadas interessantes se você analisar a personagem. Mas quando você conhece a Nana Osaki, ela é justamente o contrário. A Nana Osaki é uma menina punk de cabelos curtos. Ela é vocalista de uma banda. Na verdade, ela está indo até para Tóquio em busca desse sonho. Ela toca em bandas desde muito jovem e ela namorava com um rapaz chamado Uren, que foi para Tóquio e foi tocar em uma banda chamada Trap Nest, que é o Train. Então, outra trama principal que guia o mangá de Nana vão ser as duas bandas musicais. Nana é um mangá musical, que é a Blackstone, que é a banda cuja vocalista é a Nana Komatsu, e o Trap Nest, cuja vocalista é a personagem Reira, ou Laila, né, em Iromadi, em alfabeto romano. Então nós temos aí a apresentação dessas duas personagens principais, ambas Nana, e uma série de coincidências com esse numeral vai acontecendo. Por exemplo, quando elas chegam em Tóquio, elas acabam dividindo o mesmo apartamento, e o número do apartamento é 707, que é 707, que é Nana 0 Nana. Então mais uma coincidência que acontece. Então o mangá de Nana ele vai se desenrolando, outros personagens vão sendo agregados, você vai descobrindo os membros da banda, a rivalidade entre o Blackstones e o Trains. Tem o Takumi, que é o baterista, esqueci, acho que o Takumi é o baterista ou é o baixista, eu não lembro, da Trap Nest, e ele é extremamente calculista, é um personagem interessante, mas não é nem de longe um dos principais não, mas é um coadjuvante muito interessante. E enquanto na Blackstones nós temos aí, logicamente, a Nana Osaki como vocalista, temos o Yasu e o Nobu. O Yasu como baterista e o Nobu como baixista, eu acho, não lembro. Mas enfim, Nana foi publicado na revista Cookie, é uma revista da editora Shueisha, ou seja, a maior do Japão.
E acreditem ou não, Nana foi um dos mangás que conseguiu bater One Piece no número de vendas. Lógico que não em número de vendas totais. Alguns volumes de Nana superaram One Piece em venda na época, naqueles anos. Nana era lançado 2 volumes por ano. Eu acho, se não me engano, os volumes 13 e 14 de Nana, eles alcançaram o primeiro lugar de vendas no Japão. Nana tinha uma média de venda de 2,3 milhões de volumes por edição. Lógico, somando o total de vendas e dividido por 21, que é a quantidade de volumes. Então, Nana foi um estrondo. Eu não sei, talvez vocês não sejam o que vocês queiram ler como mangá, porque às vezes quando você ouve muito a sinopse ou você cria um hype sobre uma história, quando você vai conhecer não é muito o que você pensava. Mas se você for com a cabeça aberta, a mente aberta, né? A cabeça não pode estar aberta, você vai entender que Nana tem umas subcamadas interessantes. O que me incomoda em Nana, mas isso é uma opinião particularmente minha, algumas pessoas podem me chamar, sei lá, de tradicionalista ou de moralista, mas dane-se, é a minha opinião. A Ayazawa, que é a autora de Nana, ela é extremamente conhecida mundialmente. Disclaimer, ela manja muito de moda, a Ayazawa desenha pra caramba. O traço de Nana é muito bonito. Eu acho os traços de Nana esplêndido, cara. Muito bonito os traços de Nana. Porém, eu acho muito banalizado alguns atos ou vícios dos personagens. Por exemplo, eu acho Nana um mangá muito explícito de forma sexual. Eu acho o sexo muito banalizado em Nana. Então ele é sim um mangá que vai ter várias cenas de sexo. Os personagens fumam muito. Na época do ensino médio eu costumava até brincar, né? Que quando você lê um mangá de Nana, você tem que ler com máscara. Porque quando você termina de ler, parece que você fumou 10 maços de cigarro. Os personagens fumam muito, muito mesmo. Tanto é que houve uma treta no Japão por conta disso. O Ministério da Saúde pedindo para que fosse de certa forma diminuído a quantidade do uso de cigarro, porque estava crescendo o número de jovens fumantes no Japão. O japonês já fuma muito, né? Mas acredito que nem lá isso é um ato que seja incentivado. Então Nana teve essas tretas e a minha visão a respeito de Nana é isso. Não é um mangá para todo mundo, e se você for ler e você tiver uma visão mais ou menos parecida com a minha, você tem que ir com a mente aberta e saber separar as camadas da história. Ela vai ter coisas para te acrescentar, se você souber tirar logicamente, mas se você não está disposto a enfrentar esse tipo de assunto que te incomode, então talvez Nana não seja para você. É igual eu tô falando, eu não concordo com algumas visões da autora, e talvez nem tô dizendo que ela mesma concorde com isso, mas é um mangá punk, ele tem moda punk, então o cigarro é muito constante. Aí já a apresentação do uso de drogas, você nitidamente você percebe que é uma crítica ao mundo musical. Então você vai ter alguns personagens se envolvendo ali com o uso de cocaína, e algumas poucas cenas você vai ver esse tipo de coisa, mas é justamente para falar sobre o submundo das bandas rock, punk e em geral, porque à medida que o mangá de Nana vai evoluindo, a banda também vai crescendo, então eles saem do anonimato, ambas as bandas, e vão ao estrelato. De certa forma eles se tornam bastante conhecidos no Japão, tem fã-clube e etc. A Nana Komatsu, que é a fofinha, ela é apenas uma fã da banda, enquanto a Nana Osaki, ela é a vocalista. Então, uma personagem mais ativa nessa parte musical do mangá. E conforme a história vai se desenvolvendo, essa amizade das duas nanas, elas começam a sofrer algumas pressões, entre elas por conta de algumas tomadas de decisões, ou às vezes porque a vida realmente empurra as pessoas para caminhos diferentes. A Nana Osaki, por ser muito dura, mas ainda assim tem um coração muito bom, e a Nana Komatsu por ser muito irresponsável. Ela acaba, não vou falar para não dar spoiler, mas ainda mais que o mangá de Nana, ele entrou em hiato, tá em hiato até hoje. Eu acho que Nana entrou... eu não falei sobre a publicação, mas Nana, ele é um clássico absoluto dos anos 2000. Foi publicado em uma revista shoujo, mas existe uma certa discussão quanto a Nana ser shoujo. Na minha opinião, nem discussão existe. Nana é absolutamente um josei, que é um mangá voltado para o público feminino adulto. Embora homens também se identificam com o mangá, até por conta da questão de banda e etc. É um mangá interessante. Ele vai ter ali muito um quê de comédia. Então, se você se incomoda também com quebra de narrativa, ele tem bastante quebra por conta do humor da autora. Ela vai inserindo várias piadas, algumas caretas no meio da história, que, ao meu ponto de vista, é um charme da obra, não é um defeito.
Mas enfim, é isso. Nana foi publicado dos anos 2000 até 2009. Teve um anime produzido pela grandiosa Madhouse. A Madhouse fez um anime de Nana, se eu não me engano, com 47 episódios. Este que vos fala nunca viu, provavelmente nunca vou ver. Eu tenho um problema com alguns animes porque o traço da Ayazawa é muito bonito, ele é muito marcante. É tipo o Junji Ito, você transpor o traço do Junji Ito pro anime sempre dá problema. Pra mim, o que aconteceu é a mesma coisa com o mangá da Ayazawa. Quando você transpõe o mangá pro anime, perde-se o traço da autora. Vai ter algumas características, mas o principal vai ser perdido. Mas em resumo é isso, o Nana é um sucesso absoluto. A Ayazawa é uma grande autora. O mangá entrou em hiato por conta de problemas de saúde. A irmã perdida do Togashi. Só que diferente do Togashi, que uma vez na vida, outra na morte, ele publica alguma coisa, Nana nunca mais teve nada publicado. Parou em 2009, a autora foi internada por problemas de saúde não revelado. Ninguém sabe qual a doença que ela tem, que problema que ela teve. Ficou internada até 2010, depois recebeu alta e não se tem notícia sobre a Ayazawa. É um outro ponto até interessante sobre como os artistas japoneses eles conseguem sumir da mídia. Você pode reparar até nas músicas, às vezes você vai procurar ali algumas músicas de city pop, as autoras simplesmente deixam a carreira e somem, e ninguém nunca mais ouve falar. Talvez seja pelo fato deles usarem muito pseudônimo também. Mas sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês as capas de Nana. Então nós temos aqui em mão o volume número 1 de Nana. Esse aqui, os volumes estão lacrados. Mas eu tenho algum volume que está aberto e daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou mostrar rápido porque eu ainda tenho a fita que eu gravei para mostrar para vocês o encarte. Temos aqui o volume 1 de Nana. Acho muito clássico essa imagem. Ela é realmente muito clássica, bonita. O volume 2, já com as duas nanas aqui na capa, dividindo o mesmo apartamento. O famoso 707. Volume número 3, 4... Volume número 5, volume número 6, volume número 7, volume número 8, volume número 9, volume número 10, volume número 11, volume número 12, um belíssimo volume número 13. Nessa época aqui eu acho que Nana já estava arrebentando em vendas, mais ou menos nesse período que Nana já estava batendo One Piece em número de vendas. Volume número 14, volume número 15, volume número 16, volume número 17, volume número 18, volume número 19, volume número 20 e o último volume, que é o volume número 21. Então a partir daqui nós não temos mais Nana, a história não está concluída, justamente por conta que a autora passou mal, ficou doente e parou de fazer Nana, então está em hiato até hoje. Nunca foi oficialmente cancelado, mas entrou em hiato. Vou pegar um volume aleatório e mostrar um pouco da arte da Ayazawa para vocês, caso vocês tenham interesse em ver. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver qual a data dessa edição, se é que tem. Vamos deixar pra lá. Olha a arte da Ayazawa, eu acho muito boa. A maioria dessas artes da Ayazawa dá um painel, daria um quadro muito legal. Ela desenha muito bem, ela tem umas referências de moda muito legal. Lembrando que a referência de moda da Ayazawa, o cigarro aqui, eu nem abri o mangá, já tem cigarro. A referência artística de moda da Ayazawa é a estilista Vivienne Westwood, que é uma marca é uma grife, logicamente cara, ela tem uma moda mais cyberpunk, eu tô com cyberpunk na cabeça, uma moda punk rock. Então você vai ver várias referências a Vivienne Westwood aqui no mangá de Nana. Mas a Vivienne Westwood é uma véia que se veste de punk, aquele naipe artista inventando moda. E assim, a arte de Nana, pessoal, ela não sofre grandes variações não, viu? A Ayazawa, ela é constante, ela é muito constante no mangá desde o início. Logicamente deve ter algum polimento, porque dificilmente um artista permanece do jeito que é, mas
A arte dela é muito bonita e se mantém do início até o fim do mangá. Um quadro aqui do Ren, ou Ren, com a Nana. A Nana Komatsu é a melhor personagem disso aqui. Ela é meio... tem a relação do Killua com o Gon. Enquanto o Gon parece ser o personagem bonzinho, mas no decorrer da história você vê que na verdade o desenvolvimento maior foi por parte do Killua. Na minha opinião, a relação Nana Komatsu e Nana Osaki é a mesma coisa. Essa aqui é a Reira, ou Layla. Nossa, durante muito tempo eu tive dificuldade de falar esse nome, porque como é escrito Reira, então, mas geralmente eu chamo de Reira, mas a pronúncia correta seria Reira, porque é a adaptação do nome Layla. Então esse é um mangá que tem uma arte muito bonita. É um daqueles traços que quando você bate o olho, você sabe de quem é. Muito marcante a arte da Yazawa. Então, agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Eu já estava há algum tempo pensando em fazer isso, então eu gravei um rolo, uma fita de rolo. A fita de rolo ela é praticamente a mãe da fita cassete. A forma que é usada para fazer a gravação é basicamente a mesma, o processo é basicamente o mesmo, só vai mudar o aparelho e o tamanho do material. Esse aqui eu gravei ontem, imprimi ontem, fiz basicamente tudo ontem, num dia só. Montei essa arte, acho que a arte eu montei anteontem. Não, eu montei ontem mesmo, foi tudo feito ontem. E temos aqui o outro lado, com essa capa aqui, essa aqui é o Blast, a banda da Nana Osaki, tem ela aqui, um cigarrinho na boca. Tem o Yasu, eu confundo o Yasu com o Nobu ou vice-versa, um cigarrinho na boca também. O Shin ou Shinichi, que é menor de idade, também fuma e é garoto de programa. Esse mangá tem umas paradas muito tortas, mas não sei falar se a autora tá apoiando isso ou não, se ela... Mas não, porque as histórias elas têm consequências pros personagens. Fiz esse encarte, gostei. Agora eu vou tirar a mídia para vocês verem. Essa é uma fita magnética da Sony. Pessoalmente, mexer com rolo, com tape de rolo, é muito complicado aqui no Brasil, principalmente porque geralmente as fitas são velhas. Você tem várias variantes. Você vai ter a variante de ter que lidar com o aparelho, que requer muita manutenção. As fitas são velhas, elas soltam óxido de ferro que pode estragar o aparelho, mas ao mesmo tempo não se acha fita nova para comprar. Você até existe alguns vendedores, mas você vai comprar um rolo, sei lá, R$600, um rolo novo disso. É impossível, é impraticável. E quando você acha um rolo mais ou menos bom, a gravação da música fica muito boa. Então, tá aqui, essa é a capa original da Sony e os encartes que eu fiz. Eu não cheguei a comentar, mas Nana teve também produzido 2 filmes nos anos 2000, né, no ápice do sucesso. E esse filme ele foi atuado ali, a Nana Osaki, ela foi feita pela Mika Nakashima, que é uma cantora muito famosa no Japão. Já as versões do anime, a Nana Osaki, ela é interpretada, eu digo as músicas, elas são interpretadas por uma artista chamada Ana Tsuchiya, enquanto a Reira, ela é interpretada por uma artista chamada Olivia. Então realmente foram gravados álbuns para os animes de Nana. E também foram feitas músicas pela Mika Nakashima para os filmes. Então nós temos 2 intérpretes para Nana Osaki e uma intérprete para Nana. Eu acho que 2 também para Nana. Para Nana não, para Reira. Só que eu realmente não olhei quem que estava interpretando a Reira nos filmes. Então vamos lá, esse foi um encarte que eu fiz. Tem essa espécie de luva aqui para segurar. Mais um cigarro. Eu já tô começando a tossir aqui, tanto cigarro. Aqui do Trap Nash, ou Trainers, com a Arira. O Takumi, o desgraçado do Takumi. Esse personagem não vale nada. Ao mesmo tempo que ele é interessante, ele não vale nada. E a Reira. Então nós temos aqui uma arte
um painel montado como uma coisa só. Eu colei, eu juntei as partes e colei. Ainda aproveitei que eu não estava com tanta preguiça, que eu estava animado e fiz mais esse aqui. Esse personagem aqui não é de Nana não, apesar de que ele faz uma participação sim, é a Miwako. Ela é de um mangá chamado Gonkijo Monogatari, foi um dos primeiros sucessos da Ayazawa. Esse. Aproveitei porque Nana tem umas artes muito bonitas, aproveitei e fiz. E fiz aqui uns cards também, esses aqui já são bem mais simples, que esse tipo de papel não é ideal para reprodução. Aqui as artes de capítulos são muito bonitas, aproveitei e fiz um card com eles. E para quem não conhecem, para vocês jovens Padawans, jovens mancebos que nunca viram uma fita de rolo, essa é uma fita de rolo. O princípio dela é o mesmo da fita cassete, porém, lógico, ela é muito mais larga que uma fita cassete e muito maior. Essa é uma fita da Sony, conforme eu já falei, e eu gravei o álbum nelas, como vocês vão poder ver aí no vídeo. Se é que já não viram, porque eu não sei qual a ordem que eu vou colocar isso. Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha sido um pouco superficial, mas eu achei interessante trazer o assunto de Nana, porque realmente Nana foi um sucesso estrondoso. Muita gente não conhece ou conhece só de nome. Mas igual eu falei, se você tiver uma maturidade para ler, você vai conseguir tirar uma história, uma evolução de personagem muito interessante. A Nana Osaki mesmo é uma personagem que eu gosto muito do desenvolvimento delas. E à medida que Nana vai passando, o mangá ele fica mais introspectivo. Ele sai um pouco daquele mangá mais alegre do início e começa a se tornar uma obra mais melancólica, que você começa a ver que talvez nem tudo vai ter solução. Por isso que, na minha opinião, ele é um josei, apesar de ter sido publicado numa revista shoujo, mas Nana não é um mangá que vai te mostrar coisas lindas o tempo todo, não. Você vai ver que as escolhas, elas têm consequência. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, falou!